Hoje vamos embarcar numa aventura que parece saída de um conto de fadas ou de um filme de ficção científica. Já imaginaram um lugar onde as rochas, ao serem tocadas, produzem sons musicais, como sinos? Parece impossível, né? Mas esse lugar existe e fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Preparem-se para conhecer o incrível Ringing Rocks Park, o Parque das Pedras que Cantam. Vamos começar do início. O que exatamente é o Ringing Rocks Park? É um parque público localizado no condado de Bucks, na Pensilvânia, e a sua principal atração é um campo de rochas com cerca de 7 a 8 acres. À primeira vista, pode parecer apenas um amontoado de pedras grandes e avermelhadas. Mas a magia acontece quando você pega um martelo e começa a bater nelas. Em vez do som seco e abafado que esperamos de uma rocha, muitas delas emitem um som metálico claro e ressonante, quase como um sino. É uma experiência surreal, uma verdadeira orquestra geológica. A primeira pergunta que surge é: como isso é possível? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão que intriga geólogos e visitantes há mais de um século. Existem várias teorias, mas nenhuma é conclusiva, o que torna o lugar ainda mais fascinante. Uma das teorias mais aceitas está relacionada à composição das rochas. Elas são feitas de uma rocha ígnea chamada diabásio, que é rica em ferro e alumínio. Acredita-se que a combinação única de minerais e a forma como a rocha esfriou e se solidificou há milhões de anos criaram uma tensão interna. Quando você bate na rocha, essa tensão é liberada na forma de vibrações sonoras. Pensem nisso como um garfo de afinação de metal. A estrutura interna dele permite que ele vibre e produza um tom específico. As rochas sonoras funcionariam de maneira semelhante. Outro fator interessante é que nem todas as rochas do campo cantam. Estima-se que apenas cerca de 1/3 delas produza o som metálico característico. As outras soam bem como rochas normais. E o mais estranho é que não há uma diferença visual óbvia entre as rochas sonoras e as mortas. É preciso testá-las, uma por uma, com um martelo para encontrar as musicais. Isso transforma a visita numa verdadeira caça ao tesouro sonora. As pessoas passam horas explorando o campo, batendo nas pedras e descobrindo diferentes tons e notas. Mas o mistério não para por aí. Outra teoria sugere que o som não vem apenas da rocha individual, mas da interação entre elas. A forma como estão empilhadas, o espaço entre elas e como vibram em conjunto poderia contribuir para a acústica única do lugar. É como se todo o campo de rochas fosse um instrumento gigante e complexo. E tem mais um detalhe que deixa os cientistas de cabelo em pé. Se você remover uma dessas rochas sonoras do parque, ela para de cantar. É isso mesmo. Vários relatos e estudos mostram que, uma vez isolada do seu ambiente original, a rocha perde a sua propriedade mágica e passa a emitir um som comum e sem graça. Por que isso acontece? Ninguém sabe ao certo. Alguns especulam que o processo de envelhecimento e desgaste da rocha, quando exposta de forma diferente, altera sua estrutura interna e silencia o seu som. Outros acreditam que a conexão com as outras rochas é fundamental. É um enigma que só aumenta o misticismo do Ringing Rocks Park. A origem do campo de rochas em si também é tema de debate. A teoria mais provável é que ele seja um campo de talos, formado durante a última era do gelo. O movimento e o derretimento das geleiras teriam quebrado e transportado essas rochas de diabásio para o local. O ciclo de congelamento e descongelamento da água nas fendas das rochas teria ajudado a quebrá-las em pedaços menores, criando o campo que vemos hoje. Mas, novamente, por que apenas este campo e outros campos de diabásio semelhantes no mundo não têm essa propriedade sonora?
o mistério continua. Visitar o parque é uma experiência incrível. A maioria das pessoas leva martelos de metal comuns, que produzem um som mais claro. É um concerto improvisado e caótico, mas absolutamente divertido. Além do famoso campo de rochas, o parque tem outras belezas. Há uma trilha que leva a uma cachoeira impressionante, a maior do condado de Bucks. É um contraste maravilhoso. De um lado, um campo de rochas seco e misterioso. Do outro, uma cachoeira exuberante e cheia de vida. É o passeio perfeito para quem ama a natureza e mistério. A história do parque também é bem legal. Ele se tornou popular no final do século XIX, quando as pessoas faziam piqueniques e até danças no local, ao som das bandas de rock, literalmente. Imagina só, uma festa onde a música vinha das próprias pedras. Chegaram a construir um carrossel e outras atrações, transformando-o num destino de lazer muito popular na época. Hoje, o Ringing Rocks Park é um lugar mais rústico, focado na experiência natural. É um convite para desacelerar, conectar-se com a natureza de uma forma totalmente inesperada e participar ativamente na criação de uma paisagem sonora única. É um lugar que desperta a nossa curiosidade infantil, aquela vontade de explorar, tocar e descobrir. Então, se você estiver planejando uma viagem para a região da Pensilvânia ou da costa leste dos Estados Unidos, adicione o Ringing Rocks Park ao seu roteiro. É uma parada que vale muito a pena. Leve sapatos confortáveis, porque caminhar sobre as rochas pode ser um desafio, água e o mais importante, não se esqueça do martelo. É fascinante pensar que, mesmo na nossa era de alta tecnologia, onde achamos que temos respostas para tudo, a natureza ainda guarda segredos tão profundos e encantadores como o das pedras que cantam. É um lembrete de que o nosso planeta é cheio de maravilhas, esperando para serem descobertas. O que vocês acharam? Já conheciam esse lugar? Tem alguma teoria sobre por que essas rochas cantam? Deixem aqui nos comentários. Vamos adorar ler as vossas ideias e conversar sobre esse mistério. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que adora uma boa aventura e, claro, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos destinos incríveis. Muito obrigado por assistirem e nos vemos na próxima exploração. Até lá!